Bem-vindo ao Morro Mariage Podcast, e hoje vamos falar sobre ter mais limites em seu casamento. Quanto mais feliz você é. Agora, se você não nos conhece, porque as pessoas ficam juntas pelas crianças, e não é o que você pensa, porque os homens não estão liderando em sua casa. Eu sou Cas. Eu sou Catherine. Maneiras não tão óbvias de recuperar o sexo. Então, namorou seu marido no começo, você já atendeu a porta com o cabelo todo louco? Somos o casamento de Moro. Vamos inverter as estatísticas de divórcio com um novo casamento. Bem-vindo ao podcast Casamento Moral e hoje vamos falar sobre ter mais limites em seu casamento quanto mais feliz você for. Agora, se você não nos conhece, não sabe que dizemos inspirar, liderar, perguntar ou convidar e depois motivar com limites. E, normalmente, o que se trata é de fazer com que seu parceiro se junte a você na jornada. No entanto, tivemos uma revelação recente. Bem, espere, porque há uma diferença. Há dois tipos diferentes de limites, há limites dentro do seu casamento. Então, quando estamos treinando você, estamos ensinando sobre limites internos, entre si, mas também há limites para o seu casamento. Então imagine uma pequena bolha ao nosso redor onde temos limites e então somos nós contra você, certo? Então, onde estão nossos valores fundamentais e onde podemos nos sacrificar e nos comprometer entre nós dois? Limites para o nosso casamento é, eu chamei de não fazer xixi na minha árvore porque então eu vou vir para você. E chegamos a essa conclusão porque nosso casamento, obviamente, se você tem nos seguido, nosso casamento passou, digamos, das profundezas do inferno, e agora temos um casamento muito forte. E eu realmente não pensei no fato de que, à medida que seu casamento fica mais forte, você precisa reavaliar os limites que você tem para seu casamento. Então, coisas que você pode ter deixado deslizar anos atrás, quando você realmente não valorizava seu marido, você não valorizava sua esposa, você não valorizava seu casamento, você poderia ter deixado as coisas deslizarem porque você não se importava. Você não se importava se as pessoas falavam com seu marido de uma certa maneira, se havia pequenas piadas que poderiam não ter feito você se sentir desconfortável, mas agora você tem um casamento forte. Você tem trabalhado nisso. Não vamos perdê-lo? Não vamos perdê-lo. Ninguém está vindo entre nós. Se você pensar, houve um episódio, desculpe interromper, houve um episódio há pouco tempo, foi tipo, porque não vamos sair com você, vá conferir, é a gente colocando um limite. Sim, um bom exemplo, querida, boa memória. Obrigado. Então, o que inspirou esse episódio de hoje foi que eu tive um pequeno incidente. Sim, foi isso que foi com certeza. Isso é muito recente, caras Catherine, isso 40th aniversário e então foi há algumas semanas. Foi em novembro. Então foi tudo dentro do último mês e tivemos um monte de pessoas voando de fora da província, um dos quais era um dos meus, ela era nossa dama de honra, na verdade eu a conheço há uns 15 anos e aqui está o que aconteceu. Eu me senti um pouco desconfortável com suas interações com Cas. Agora eu não tenho nenhum problema em pensar que ele vai trair com o quão leal ele é e eu realmente não tenho nenhum problema com ela e então eu estava recebendo esses sentimentos que eu estava me sentindo realmente desconfortável. E eu os engarrafava como nada. Não há nada de errado aqui. Eu não deveria estar desconfortável, eu estava basicamente invalidando meus próprios sentimentos porque eu não queria ter uma conversa porque soava bobo. Bem, como o fim de semana foi passando começou a me deixar cada vez mais desconfortável e este foi um fim de semana que havia álcool. E assim, como você sabe, o álcool pode fazer você agir de maneiras que você normalmente não agiria se estivesse sóbrio, certo? Portanto, isso não significa necessariamente que há verdade por trás de tudo isso, mas pode reduzir as inibições, pode fazer com que você haja com mais raiva. Há muitas coisas que isso pode fazer, muda um pouco sua emoção porque você obviamente se sentiu inseguro. Sim, eu estava me sentindo inseguro. Sabe como eu falo inseguranças? Um monstro te agarra e para onde vai a sua mente? Certo. E aí eu acabei me aproximando dela de uma forma muito agressiva e eu fiz sabe-se lá o que, as palavras que eu falei estavam certas. Segui meu próprio conselho de que ensinaria meus clientes, mas do jeito que eu falei, vim com punhais. Então, isso é apenas uma coisa boa para lembrar quando você está pensando sobre seu tom e sua linguagem corporal. 80% da comunicação é não verbalismo. É não verbal, então o que eu disse foi totalmente justo, mas como eu disse não foi. Então, de qualquer forma, acabamos entrando em uma briga verbal, e foi um incidente e tanto. Para minha sorte, 2 dos treinadores que estão no meu programa estavam lá e me testemunharam fazer isso. Então, o meu. E um também não estava bebendo, eu acho. Um deles estava completamente. Certo. Então o sóbrio olhou. Então um deles tem alguns anos de experiência, um deles tem 20 anos de experiência. Então, aquele com alguns anos de experiência olha para os 20 anos de experiência e diz, o que fazemos? A experiência de 20 anos diz, tudo bem, vamos ver como isso se desenrola porque não há nada de inapropriado acontecendo. À medida que eu ficava agressivo, a pessoa com quem eu estava sendo agressivo ficava ainda mais agressiva e eu simplesmente sentei porque essa não era minha intenção e então 20 anos de experiência treinador diz que posso levá-lo para fora.
E então meus 2 treinadores, então aqui estamos 3 dos meus treinadores de piquete branco, incluindo eu, nós me acompanhamos para que nada mais aconteça e acabamos que eles me ajudaram a processar isso. Como me senti? Porque me senti assim e no momento. Um dos treinadores disse, você sabe, eu acho que isso realmente faz sentido, você sabe quando como você está dizendo isso eu acho que você sabe pensar na última vez que você viu esse amigo, onde estava seu casamento. Era melhor, mas era como está agora. E eu disse, não, de jeito nenhum, a cada dia melhora, quanto mais há 2 anos. Então ela disse, é possível que seus limites estejam mudando? Você não está se sentindo tão confortável com coisas que não o incomodavam antes? Eu disse, sim, acho que sim. E no dia seguinte, quando todo mundo, não havia álcool no sistema de ninguém, e aquele treinador estava completamente sóbrio de qualquer maneira. Tive outra conversa com a coach de 20 anos e ela disse, isso é realmente muito comum. Segundo ela, é saudável reavaliar seus limites. E ela disse, às vezes pode ser uma surpresa porque como aconteceu comigo, é algo que eu estava me invalidando, dizendo a mim mesma que não é real. Não há com o que se preocupar, e não havia nada com o que se preocupar do lado dele. Mas como eu conseguia expressar tudo, havia outras pessoas que testemunhavam. E eles disseram, você sabe o que eu pensei que você estava sendo muito legal sobre isso, porque isso estaria violando meus limites também. Outro casal forte, outra esposa forte veio e disse, eu vi, você sabe, eu vi o que estava acontecendo e eu também não apreciei. E de qualquer forma, então a moral da história é que eu fiz isso da maneira errada, mas eu sou realmente grata porque eu pude reavaliar que tipo de conversas e, comportamento está bem com meu marido. E como nosso casamento ficou muito bom no passado, serão 3 anos em janeiro onde realmente viramos uma esquina. Então, nos últimos 3 anos, é um período curto de tempo em comparação com os 6 anos de inferno que vivemos. Então, foi ficando cada vez melhor, e isso me obrigou a reavaliar o que está bem. E sabe de uma coisa, quando você reavaliar, é muito importante reconhecer que o que está bem para você e o que está bem para outra pessoa, podem ser 2 coisas diferentes, mas não importa. Ninguém vai vir entre nós, a não ser uma aleta aqui, fisicamente está bem aqui. Mas ninguém virá entre nós, e eu protegerei o que tenho com a minha vida, e eu virei por você. Mas se você não sabe, teremos que fazer um episódio sobre isso. Não sei se você tem isso, mas no meu programa, eu tenho regras para viver com as quais ninguém vai concordar. Então, por exemplo, não passamos de 10 sem o outro. Nós simplesmente não fazemos. Vá até meia-noite. Então vamos tentar voltar para casa. Há muitas regras que teríamos que as pessoas simplesmente não concordariam necessariamente. Acho que quanto mais isso mesmo. E o que estamos recebendo é, você sabe, quanto mais refletimos sobre esta noite. Aliás, em primeiro lugar, é a primeira vez que alguém está inseguro sobre mim. Foi incrível. Minha esposa estava insegura comigo. Amo ela através disso. Gente, enfim, você sabe, o que eu percebi é, você sabe, eu preciso estar pensando um pouco mais sobre. Eu deveria ter notado que isso estava incomodando você. Eu estava do lado de fora para fumar. Se você não sabe, eu fumo. Eu estava fora e fumei muito. E aí o Alison estava lá, né? E eu não sei, eu não notei nada porque eu a conheço há tanto tempo, você sabe. Mas eu acho que você está certo e eu deveria ter sabido mais sobre você. Eu deveria ter sabido mais sobre o que você estava sentindo ou bem que era assim. Confortável porque a conhecemos há tanto tempo que ninguém pensou em dizer, ei, talvez reavaliemos isso, porque se as mesas fossem viradas ele também se sentiria desconfortável, mas seria tão desconfortável quanto um cenário porque ele também pensaria bem, oh, nós temos. Conheço essa pessoa há muito tempo, não há com o que se preocupar. Porque estou me preocupando, né? E então eu acho que porque foi confortável, mas foi um pouco confortável demais para mim. Bem, e essa é a maneira perfeita de garantir que entendamos como estamos falando de reavaliar. Você vê, Caterina e eu nunca colocaríamos o outro em uma posição incômoda, certo? Então, se estivermos em algum lugar, você sabe que o ano novo está chegando. Então, digamos que estamos prontos para o ano novo. Você não vai sentar e conversar com alguém por 20 minutos, certo é? Alguém, especialmente do sexo oposto, um estranho do sexo oposto, não vá fumar um cigarro por 20 minutos com outra mulher, com a esposa de outra pessoa. E nessa mesma nota, porque tínhamos muitas pessoas hospedadas em nossa casa, alguém que eu criei, ela disse, eu só acho que é apenas desrespeitoso. Eu nunca sairia e ficaria tanto tempo com seu marido quando viesse aqui visitá-lo. Parece-me estranho. Eu tenho um marido, ele tem uma esposa. De porque estou tentando passar mais tempo com ele? Mesmo que não seja intencional, alguém acabou de dizer, estou muito ciente disso. Era uma esposa que já estava muito consciente de seus limites. E porque nós viemos, você sabe, porcaria para o inferno para o céu, basicamente.
Então o limite tem que mudar. Então, apesar de nos conhecermos há muito tempo, acho que 9 anos, não sei o que é, mas, você sabe, mesmo que, agora, por causa de onde estamos, agora o limite tem que mudar. Tenho que travá-lo quase como seria se fosse um estranho, porque queremos proteger o que temos agora. E eu sei que muita gente vai discordar disso, mas ouça, no final das contas, qual é o relacionamento mais importante da sua vida? É o seu casamento, sabe? E serão. Eu não teria reagido dessa forma em anos anteriores. Então, meus limites há 3 anos, 4 anos atrás, 6 anos atrás, eram muito diferentes dos meus limites agora, até mesmo limites para mim mesmo. Então eu realmente não entendi. Então ele teve que me ensinar muito sobre limites, porque eu era muito livre e não via problema com muitos comportamentos, e ele é muito paciente comigo porque eu recebo. Não, esse cara é só meu amigo. Eu fico tipo, ele realmente te ama. Sim, ele não é. E um pouco depois que estamos casados por um tempo, ele está tipo, eu pensei que eu ia me casar com você. Era selvagem. Já tive alguns momentos em que tive que me ensinar algumas coisas. E assim vocês passam por isso juntos. E antes de agora, todas essas coisas causavam brigas muito grandes, mas você tem que descobrir por si mesmo. Na verdade, estou bastante confortável. No começo, quando ele queria impor o limite que você não faz, porque era mais um ultimato no começo, você não pode, não era saudável, mas agora está saudável. Agora eu vejo porque ele não gostaria que eu saísse sem ele, a menos que eu estivesse na casa de uma namorada ou algo assim, mas saísse sem ele com álcool depois das 22 horas. Bem, ele viu o quão perigoso eu posso ser com o álcool. Então, na verdade, me desculpe, querida, que eu não te escutei antes. Provavelmente poderíamos ter nos poupado de muita mágoa. Mas você sabe o que quer dizer. Então, eles não só têm que mudar juntos, você tem que reavaliar como você se sente por seus limites para si mesmo. E você pode reavaliar os limites uns com os outros também. Mas todo esse tópico é sobre como limites. O que ele diz, mais limites. Quanto mais limites, mais feliz você é. Se você pode ter limites bem estabelecidos para si mesmo e seus valores fundamentais, bem como para seu casamento, então você sabe exatamente o que está protegendo e porquê. Não é à toa, não há área cinzenta. É assim que nossos limites se parecem e é por isso que os temos e sim, você vai se sentir muito melhor. Uma coisa que eu gostaria de dizer antes de terminarmos também é que, como muitas vezes você nem precisa de um limite, como se a gente soubesse que não quer colocar um ao outro em uma posição incômoda, sabe? Não é como se não começássemos erros ou não pensássemos claramente, como às vezes você não faz. Você está apenas tendo uma conversa. Alguém fala com você, fala comigo quando estamos fora. Não é como se estivéssemos clicando no momento. Você sabe, para que você possa responsabilizar um ao outro, mas em um todo, tipo, nós nunca gostaríamos de colocar o outro em uma posição incômoda. Você sabe, e eu sei que estamos nos apegando a esse tipo de tópico, mas isso pode ser para qualquer coisa, certo? Pode ser. Se estamos falando, você sabe, quando acabamos de falar sobre metas, e queremos fazer isso e disso, tipo, o ponto principal é que queremos ter certeza de que estamos lá um para o outro e apoiamos uns aos outros. Então, às vezes, temos que estabelecer limites para garantir que alcance. Tipo, é o que é. Então eu acho que quanto mais feliz você é, mais limites você precisa. Nunca me ocorreu até que tudo isso acontecesse, e sou muito grato porque quero proteger tudo o que temos. Veja, às vezes, meu comportamento psicótico. Seu comportamento psicótico é errado. Pode nos ensinar algo. Essa foi a única vez. E, na verdade, você sabe. Essa foi a única vez que o quê? Que você era inseguro até onde eu sei. Quer dizer, você já fez perguntas antes. Pensei que você queria dizer que aquela era a única vez que eu era Eu fiquei tipo, uau, ele realmente tinha. Nossa, Ele realmente tinha. Ele esquece tudo o que eu fiz. acho que porque teria-me mandado para o limite lá atrás. Como a porra você achou que eu ia trair ou que eu teria assumido o que você estava dizendo e fazendo? Eu não teria ouvido nada. Certo. E foi uma experiência tão fácil de passar e estar lá para você. Não tive muita oportunidade naquela noite. Você estava com as meninas. Sim. Mas, no dia seguinte, foi fácil. Então, sim, eu só tenho gratidão pelo quão longe chegamos. Eu também. Então, a moral da história é, aperte seus limites. Se precisar, reavalie-os e ficará mais feliz. Proteja seu casamento. Não faça xixi na minha árvore. Essa é a minha árvore. Até a próxima. Adeusinho.